Meu nome é Rainer Alencar, eu fui diretor de arte do curta. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu fui diretor e roteirista do filme. Meu nome é Bruna, eu fui em direção e de produção do Napo e eu fiz parte de 3D também. Eu sou o Renan, eu trabalhei com a Luz no curta do Napo. Oi, meu nome é Thaís, eu trabalhei no Napo como produtora e também como luz e render na parte de 3D. Sempre gostei de animação e sempre foi minha fonte maior de inspiração para criar. Mas desde que eu fiquei sabendo que isso era possível no país, que tinha gente trabalhando com isso já no Brasil, eu tive interesse, que foi ali mais ou menos no final do ensino médio. Através da internet e tal, você vendo alguns brasileiros começando a trabalhar na área, expor o trabalho, porque tem muita gente que está trabalhando na área já tem um tempo, mas acho que se expor na internet já demorou um pouco. Eu comecei a trabalhar no Napo como freelancer, sendo character designer inicialmente. Daí eu me mudei para Curitiba, conheci a Revolution e conheci a Fish. E daí eu vi o que eles estavam fazendo e achei que era muito legal. E falei, vamos fazer esse negócio aí junto? E aí a gente fez e tá fazendo agora outras coisas. Acho que o que me fez querer começar a trabalhar com entretenimento foi que na década de 90 a gente era fita cassete, né? E eu ganhei uma fita cassete do meu pai que era do Exterminador do Futuro 2. E daí eu assisti muitas vezes essa fita e eu adorava aquele filme. Eu acho que foi um negócio que me deu vontade em mexer com efeitos visuais para filmar e fazer as paradas. E nessa época, eu já falei assim, eu quero trampar com isso, quero fazer isso da vida, sabe? Posteriormente, outras coisas me fizeram, mas eu acho que foi o que despertou minha vontade de fazer isso. Porque, eu tinha poucas fitas, devia ter 3 fitas, e essa era a que eu mais assistia, assim, e era o que mais me inspirava na época a fazer isso. A história do Napo, na verdade, começou na faculdade, começou com um amigo nosso, o Dan, que ele tinha uma ideia sobre que ele queria tratar Alzheimer de uma maneira diferente. Ele tinha alguns elementos bem legais que ele queria abordar, uma premissa bem interessante. E daí a gente falou assim, vamos sentar junto e vamos desenvolver isso num roteiro. Aí foi eu, a Peixe, o Dan e a Gabi, começamos a sentar e desenvolver isso num projeto um pouco mais consistente. A partir do que a gente fechou a história, nós 4... Aí eu peguei alguns dias e falei, não, beleza, agora que a gente tem um outline básico da história, vou pegar e vou desenvolver o roteiro. Eu desenvolvi o roteiro, aí depois a Gabi deu uma outra... pegou o roteiro, virou do avesso, depois eu peguei o roteiro de volta, sabe? Mas foi basicamente um projeto que começou na faculdade, assim, e que trouxe a gente até agora. E eu acho que eu sempre soube que eu queria trabalhar com algo relacionado à criação. Por um tempo eu pensei que seria algo moda, depois pensei em cinema, e daí eu pensei que eu não conhecia muita gente que fazia cinema. E aí eu pensei em design, todas essas coisas. E aí eu acabei fazendo um curso na Revo, curso de 3D com o Gustavo. E eu vi o que eles estavam fazendo na produtora, eu achei muito legal. Eu vi que tinham pessoas que realmente faziam isso no Brasil. E aos poucos ele foi me chamando para ajudar e foi assim que eu cheguei no Napo. Eu comecei a querer trabalhar com entretenimento, áudio e vídeo, acho que começo dos anos 2000, mais ou menos, influenciado por, O Senhor dos Anéis, Star Wars e filmes do gênero. E eu era aluno da Escola Revolution, né? E fui aluno do Gustavo. E eu entrei no curta um pouco porque eu queria muito participar de um projeto de animação. Daí eu ficava insistindo, cara, você não precisa de um assistente, me chama, me chama, me chama. E daí acabou que eu consegui, assim. Eu realmente não achava que conseguiria trabalhar com animação até entrar na faculdade e conhecer pessoas que trabalhavam nessa área e que queriam trabalhar na área. Nós montamos um grupo de amigos e foi assim que eu decidi entrar de cabeça assim, na área de animação. E o Napo meio que foi uma história que precisava ser contada, né? O Dan veio com essa ideia e a gente decidiu que esse seria o nosso projeto principal da Fish. Desafios, sabe? A gente tá sempre no limite do que a gente tá fazendo, em termos visuais, em termos de storytelling, a gente tá tentando sempre sair da zona de conforto, que cada projeto seja um desafio novo, tanto técnico, quanto em storytelling, quanto em narrativa, sabe? E, assim,
outra coisa também pra mim é contar histórias significativas, que abordem temas relevantes, sabe? Que abordem temas da atualidade, porque na arte a gente tem a possibilidade de discutir sobre várias coisas de maneiras mais lúdicas e trazer para a sociedade temas que outrora a gente não discutia de uma maneira lúdica, sabe? Tipo, a ludicidade do meio pode fazer com que a gente discuta as coisas de uma maneira e veja as coisas de uma maneira diferente, assim. Bem, a Fiche é um ambiente muito legal para se trabalhar, tá, com os nossos amigos, mas também de estar em projetos novos e criações autorais nossas, em que a gente tem liberdade para desenvolver essas ideias. É o que motiva assim, bastante. Eu acho que o que me motiva para ficar nessa área é a bagunça. Eu realmente gosto dessa coisa que tem em toda a produção áudio e vídeo, que é sempre novo, sabe? Você tem sempre que ter uma solução criativa para fazer alguma coisa. Você sempre, tipo, às vezes você pensa, pô, é uma coisa simples, né? Você só tem que colocar uma luz vindo da janela. Aí vira um pesadelo, porque você tem que achar as soluções mais, às vezes, aleatórias para você conseguir fazer. Então, tipo, é sempre divertido, é sempre desafiador. E eu considero isso uma bagunça. Eu acho que além do que os meninos falaram sobre os desafios, uma coisa que me faz muito querer continuar na área é pensar nisso de contar histórias, de pensar em alguma coisa que é importante pra mim de alguma forma e saber que eu posso levar para outras pessoas e que, assim como tiveram várias histórias que foram importantes pra mim em vários momentos, as que a gente conta também podem ser para outras pessoas e acho que esse é o principal. Minha maior referência sempre foi Star Wars, porque eu sempre gostei daquele tipo de efeito, daquele tipo de história, daquele tipo de ambiente, então pra mim a minha maior referência é essa. Claro que tem referências muito mais cult, muito mais, mas eu vou deixar essa daí que é a minha referência de efeitos visuais, então não é uma referência de animação. Referências pra mim, eu diria Disney e Pixar, também a Tonko Studios, que é uma grande referência para o estúdio atualmente. Eu acho que pra mim é a principal referência de trabalho, porque referência artística, ela varia muito no caso. Pode ser hoje, semana que vem, o ano que vem, mas eu acho que é uma referência que fica sempre fixa e muito forte. Se eu for escolher um, eu acho que é o Miyazaki, que é o diretor que dirigiu a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli, porque eu considero ele um artista completo ali no que ele faz, sabe? Da parte... Ele domina do começo até o final do filme dele, da narrativa, de como criar no storyboard, até como dirigir as câmeras e dirigir as pessoas. Ele só podia ser um pouco mais doce, talvez. Menos carrasco, mas a inspiração, assim, o que você quer ser? Assim, quero ser o Miyazaki, tá ligado? Eu tenho minhas referências fixas do cinema e tal, tipo, do cinema de entretenimento, do cinema mais indie, mas pra mim, tipo, no geral, acho que, tipo, talvez pra quebrar um pouco a narrativa de referências do cinema, tipo, eu tô... Porque minhas referências sempre mudam, eu tô numa época que, tipo, eu tô tendo bastante referência literária, sabe? Tipo, eu tô buscando muita coisa na literatura, assim, tipo, pra mim tentar entender um pouco mais o processo narrativo, sabe? De alguns meses pra cá, eu tinha um costume de assistir bastante filmes semanalmente, sabe? Tipo, para estar sempre estudando, e eu mudei um pouco isso e eu tô um pouco mais na literatura, assim, sabe? Tentando ler um pouco mais de autores de literatura brasileira, sabe? Tipo, Guimarães Rosa e outros caras, tipo, para entender um pouco do processo narrativo fora do roteiro, assim, sabe? E fora da imagem, entender de uma outra maneira. Mas referência de cinema são todas aquelas lá, tipo, Disney, Pixar, Spielberg, Miyazaki, Satoshi Kon, sabe? O Bressan, sabe? Eles querem que eu fale os mais hipster. Tá bom, ó. Pavel Pavlovsky. Ok? Eles querem os mais hipsters, sabe? Mas tem muito cara que eu gosto da atualidade. Assim como todos eles falaram, eu também cresci assistindo filmes da Disney e da Pixar. Mas pensando em referências, eu penso muito na Julia Pott, que é a criadora de Summer Camp, da Cartoon. Principalmente por ser uma menina que criou uma animação que eu gosto bastante. E também tem várias referências aí, mas vou ficar com essa.
maior dificuldade no geral no projeto de animação é você conseguir, tipo, ter uma noção do todo. A animação, ele é um processo que a gente tenta dar naturalidade pra uma parada que, tipo, não é real, sabe? Então a gente tá sempre tentando puxar o limite ali pra que a gente não crie momentos em que as pessoas saiam daquilo, sabe? Saiam daquela ilusão de realidade, sabe? Por mais que o live action também seja uma ilusão de realidade, tipo, a animação é uma ilusão que não nos conecta com o mundo real, que nos leva para um mundo um pouco mais lúdico. Então, pra gente, no processo, de uma maneira geral, é muito difícil você, por exemplo, olhar um modelo cinza se mexendo sem animação, sabe? Flutuando na cena. Ou é muito difícil você visualizar, tipo, por exemplo, um modelo com textura e shader e conseguir ver a cena final iluminada, sabe? Então, acho que a maior dificuldade sempre foi essa questão do processo exigir uma coisa que você sempre está sempre tentando projetar e visualizar uma coisa de como vai ser o projeto lá na frente. Porque, no nosso caso da nossa produção, como a gente não tinha uma produção grande, não tinha muito dinheiro e o nosso orçamento, tipo, realmente era curto, então a gente tinha que fazer tudo dentro das possibilidades que a gente tinha, sabe? A gente não tinha uma equipe gigantesca onde a gente podia ter um storyboard, um designer de som e um cara de trilha esboçando tudo isso conforme a gente editava, sabe? Então a gente tinha que ver o filme inteiro sem som, sabe? Então a gente tinha que estabelecer ritmo só pela imagem, sabe? Então no processo da arte do filme foi a mesma coisa, sabe? Tudo meio que aconteceu em processos e etapas separadas, sabe? Pela dificuldade pra gente, que era a nossa primeira vez produzindo uma animação, e também pela dificuldade do processo, assim, sabe? Essa questão de tudo ser muito longo no processo de animação, sabe? Você tem que ter muita paciência, você tem que esperar, sabe? Muito para poder ver um resultado final, sabe? Para poder ver qual vai ser o produto final da animação. Então é sempre uma questão de tomar decisões e torcer para que lá na frente os pontos se juntem, pelo menos cheguem mais perto possível do que a equipe imagina, sabe? Então é cada um fazendo o seu trabalho, sabe? Tipo, para que aqueles pontos lá na frente estejam mais perto possível daquilo que a gente imaginava, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil de produzir uma animação, eu conseguir ver o resultado final, assim. Se eu pudesse falar uma coisa, eu acho que eu falaria, tipo, erra bastante, tenta bastante, faz bastante coisa, sabe? Não tem medo de errar. Se você tentar fazer algo grande e dar errado, tenta de novo, sabe? Eu acho que faz parte, assim, pra gente chegar num bom projeto, a gente tem que fazer muita coisa ruim, teoricamente, sabe? Então, se tem uma dica que eu posso dar, é, tipo, aceita que no processo vão surgir várias surpresas. E como o cinema é uma arte colaborativa, o entretenimento é uma arte colaborativa, a gente não tem o controle de tudo, sabe? E, assim, você tem que aceitar as surpresas e aprender com os erros que a gente tem no processo, tá? Então, quanto mais você tenta, mais você erra e mais você aprende. Então, tentem errar o máximo possível, que assim vocês vão aprender o máximo possível também. Tente acertar, aí se você errar... não tenta errar, não. Tenta errar. Você vai errar com certeza, não precisa tentar. A animação tem muitas áreas, né? Então, a dica que eu posso dar é experimentem todas elas e vejam qual delas mais se encaixa, assim. Porque tem a parte, talvez, um pouco mais técnica de produção, mas tem a parte mais artística, tem partes que se misturam, né? Parte artística com partes técnicas. Então, às vezes você vê o que mais você se encaixa nessa área. A minha dica seria continue a nadar. Você vai encontrar teu caminho em algum momento e se realmente você gostar da parte de animação, você vai encontrar a parte que você mais gosta, como a Peixe falou, você vai errar muito, como o Rainer e o Gustavo falaram, então, tipo, segue em frente. O caminho é só seguir o flow. Eu acho que uma dica é ter muitas referências, tanto pensar que se você quer criar roteiro, assistir muito filme, quer trabalhar com animação, quer trabalhar com desenho, e não ser muito apegado também, porque às vezes a gente vê uma referência e fica tentando se comparar e pensar, nossa, eu não tô ali, mas aquela pessoa tá há anos trabalhando naquilo e cada um tem seu estilo, então não tenha pressa e tenha muitas referências, mas de um jeito positivo, não ficar se comparando sempre, 100%.